Bom, item 3.9, apresentando os calores específicos, CV e CP. Você já deve ter ouvido falar desses caras, já devem até ter usado, né? Esses caras lá em transferência de calor, mesmo em física lá, CP normalmente, né? Então, o que são essas grandezas, né? Calor específico. O que é o calor específico? É uma definição bem simples. E ele leva a um experimento relativamente simples também. Então, por definição, né, o calor específico a volume constante é definido como a energia necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa, enquanto o volume permanece constante. Notem que eu não falei se é grau Celsius, se a massa é libra ou é quilo. Não importa. Tá? Isso vai ajustar com as unidades. É 1 grau, né? Você vai variar 1 grau, seja lá como você esteja mudando, uma unidade de massa. Então, é um experimento relativamente simples de você fazer. Você pode ter um gás dentro de um recipiente fechado aqui, e aí monitorar a quantidade de energia que está sendo colocada e a variação de temperatura. Então, dizer que o experimento é fácil, nunca é fácil fazer um experimento, tem um monte de coisas a controlar, mas é algo factível, então, é uma quantidade que você consegue controlar, você consegue fazer essa medição, tá? Da energia e da variação de temperatura, e sabendo a massa que você tem lá dentro, então você consegue sim avaliar experimentalmente o calor específico. No caso do calor específico a volume constante, o tanque é rígido, né? Então, por definição, o calor específico é a variação de calor pela variação de temperatura, que está escrito ali em cima. Esse 1 sobre m aqui é para transformar ele por unidade de massa, né? Senão seria a capacidade térmica. Quem é o ΔQ, né? A variação de calor? Da primeira lei vai ser o ΔU mais o ΔW. Como o volume é constante, ΔW é zero. Então eu tenho que o calor específico a volume constante é definido como dU dt a volume constante. Certo? Vem desse experimento. Por que é importante essas propriedades? Porque se eu integrar isso aqui, eu consigo calcular o ΔU. Então eu faço um experimento para calcular, para determinar uma curva lá, os dados de calor específico a volume constante, venho nessa equaçãozinha aqui, integro e consigo calcular a variação de energia interna, de forma indireta, mas consigo montar a minha tabelinha lá de energia interna. Calor específico a pressão constante, praticamente a mesma definição. É definido como energia necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa, enquanto a pressão permanece constante. Então, o que mudou no experimento? Continua tendo Q, unidade de massa, 1 grau, um gás aqui dentro, só que agora eu tenho um cilindro aqui, que pode se movimentar. Então, esse cilindro tem um peso, poderia ter outros pesos aqui em cima, então eu vou manter a pressão constante, mas o volume vai variar. Bom, de novo, a definição de calor específico é dQ sobre T, só que agora é a pressão constante. dQ, ΔU mais ΔW sobre dt. Da primeira lei, isso. Não, a primeira lei não. É a primeira lei, né? A primeira lei eu apliquei daqui para cá, né? E aqui eu só estou arrumando as coisas, né? O ΔU permanece o mesmo. O trabalho a gente calcula como P ΔV, porque a pressão é constante, né? Se a pressão é constante, o trabalho vai ser P ΔV. E aí eu vejo aqui quem? A definição de entalpia. Consequentemente, o CP é igual a dH dt, quando a pressão for constante. Certo? Então são conceitos simples que retratam um experimento que é utilizado para calcular essas quantidades. No caso aqui do CP, eu posso usar ele para calcular a variação de entalpia. Da mesma forma, se eu tiver uma curva de CP em função da temperatura, eu posso integrar essa equação aqui e calcular o H,
ou ΔH, né? Sempre trabalha com variação. São conceitos simples, muito importantes e que falham às vezes na formação nossa, né, como engenheiro. Tem que prestar bem atenção nisso aqui. Bom, as unidades, né, o calor específico na base máxima é kJ por kK, né, energia por massa por grau, né, por temperatura, ou no sistema inglês, né, BTU por Libra Rankine. Na base molar vai ser kJ por kmol Kelvin ou BTU por Libra mol Rankine. Uma outra quantidade bem importante que a gente usa lá no capítulo 9 diz respeito à razão entre os calores específicos. E é uma constante dependendo da condição, né? Só se os calores específicos forem constantes, ela é uma constante. Mas é uma propriedade que está definida ali em vermelhinho, que é CP sobre CV. Tá? Vou usar isso lá no capítulo 9. Por enquanto é mais curiosidade nesse momento. Mas é uma variável bastante importante também. Aqui um exemplo, né, das curvas de CP em função da pressão e da temperatura. Então, eu posso trabalhar com um gráfico, né? Então eu posso obter valores aí de CP e, consequentemente, eu consigo, a partir disso, calcular a variação de energia interna e a variação da entalpia. Para cada substância, esse é o da água, né? Eu não achei outro, eu não me esforcei muito, né? Mas para cada substância você vai ter um gráfico parecido com esse aí. Esse é o que está no nosso livro.